Olá, sou o professor Wallace Alves e nesta aula falaremos sobre a elaboração de laudos técnicos. Sempre que há a entrega de uma nova edificação, muitas dúvidas surgem por parte dos usuários em relação aos seus direitos e deveres perante a esta edificação. Nas últimas décadas, o número de reclamações em relação a edificações que foram entregues fora do acordado com a construtora aumentou drasticamente. Portanto, há necessidade de se entregar aquilo que foi acordado. Aqui temos dois títulos de matérias que mostram a importância de se entregar o que foi especificado em acordo ou em memoriais. A primeira matéria é intitulada Crescem queixas sobre defeitos em imóvel novo. Veja direitos do cliente. Ou seja, a maioria dos clientes não sabem o direito que eles têm perante a edificação que eles adquiriram a este bem novo. A segunda matéria traz o título Construtora terá de indenizar o usuário devido a problemas estruturais encontrados na edificação. O cliente não recebeu aquilo que foi especificado nos memoriais e manuais. Portanto, a sua saúde e integridade física estavam correndo risco por problemas estruturais encontrados na edificação. Por isso, é de suma importância a realização da vistoria. Ela é fundamental para encontrar problemas antes da entrega final desse empreendimento para o cliente. E quando ela é desenvolvida por um profissional devidamente qualificado, ela encontra esses problemas e a partir dessas informações ele vai propor um melhor tratamento ou terapia para esses problemas encontrados. Para se realizar uma vistoria, são necessários de vários documentos e objetos, como por exemplo, os memoriais, as plantas e o checklist que será elaborado pelo profissional que irá realizar a vistoria. Nesse checklist estarão os pontos que deverão ser analisados durante a vistoria. A trena serve para verificar se as medidas estão conforme especificadas nas plantas e os níveis para analisar o caimento da água em relação aos sistemas de drenagem e esgotamento sanitário. O espelho serve para verificar imperfeições em portas, janelas e em qualquer outro tipo de sistema. A lâmpada serve para verificar se os interruptores estão funcionando corretamente e aconselha-se também que leve o carregador de celular para verificar se as tomadas estão transmitindo a corrente elétrica de forma correta. O balde serve para verificar o caimento da água conforme especificações de projeto. Tem a necessidade de se levar papel, caneta e equipamento fotográfico para anotar e registrar tudo aquilo que foi feito durante a vistoria. Nesta vistoria são analisados alguns pontos importantes dos sistemas presentes nas edificações. Nos sistemas hidrossanitários, analisa-se se as torneiras não possuem vazamentos, se todas as descargas estão funcionando corretamente e se a água escoa corretamente para o ralo. Já nos sistemas elétricos, analisa-se se as tomadas estão funcionando e os interruptores também. Nos sistemas de gás, caso haja, verifica se há vazamentos pelo cheiro que é exalado pelo gás. Nos sistemas de piso, verifica se o rejuntamento ele está presente em todas as frestas entre as placas e se o caimento da água está para o lado correto. No sistema de pintura, analisa se há defeitos presentes durante o processo executivo. Já no sistema de cobertura, analisa-se de forma visual se as telhas estão instaladas corretamente e durante processos de chuva, verifica se há infiltrações. E por fim, verifica se todas as esquadrias abrem e fecham corretamente. Vários outros pontos são analisados durante essa vistoria. Eles devem constar no checklist e após a coleta de todas essas informações, deve-se elaborar um parecer ou laudo técnico. Sugiro que assista novamente a aula intitulada Vícios e Defeitos Construtivos, onde abordei a elaboração de um laudo técnico. Esse processo descrito anteriormente, ele serve para analisar problemas encontrados em edificações novas antes da entrega dessa edificação para o cliente. Já na análise de patologias que ocorrem em edificações que já estão em uso, há necessidade de se adequar à situação a qual está sendo analisada. Portanto, a elaboração de um laudo técnico ela ocorre em 4 partes, sendo elas a apresentação do problema, o levantamento de subsídios, a elaboração do diagnóstico e a definição da terapia ou tratamento mais adequado à situação. Vamos detalhar melhor cada uma dessas partes. Na primeira parte, ocorre a apresentação do problema.
O usuário irá apresentar aquilo que está visível e, na maioria das vezes, ele é leigo neste assunto. Quando o usuário ele chama ajuda especializada é porque ele já está totalmente estressado com esse problema ou ele já não consegue mais lidar com essa situação. Portanto, não estresse mais o usuário dessa edificação, a não ser que a sua vida ou das pessoas que estão usufruindo dessa edificação esteja em risco. Se isso acontecer, você precisa tomar medidas cabíveis para prevenir que ocorram danos à saúde desses usuários. A fase de levantamento de subsídios ocorre em 4 subetapas. A primeira é a vistoria do local. Na vistoria do local, verifica-se a extensão do problema e onde esse problema atinge, ou seja, qual subsistema ou sistema esse problema está presente. Caracteriza-se qual é o objeto da perícia ou quais objetos e também define-se medidas de segurança caso seja necessário. Nessas duas imagens é possível notar que a perícia está sendo realizada e o profissional ele optou por isolar essa área por conta de segurança, para as pessoas que vão trafegar nesse ponto não terem problemas ou danos devido à presença dessa manifestação patológica. Ainda durante a vistoria, determine-se a extensão e o alcance do problema. Esse problema ele ocorre somente na edificação em análise ou na edificação vizinha. Caso ocorra, o vizinho precisa ser informado do que está acontecendo. Nessas duas imagens, é possível analisar que aquele mesmo problema apresentado anteriormente, ele está presente na edificação em análise e atinge a edificação vizinha. Portanto, há necessidade de tomar medidas cabíveis em relação a esta situação. A próxima etapa do levantamento de subsídios é a anamnese. Na anamnese, ocorre a coleta de informações com os usuários da edificação. Os usuários são as pessoas que estão usufruindo, pessoas que visitam ou aquelas que estão executando a edificação. O que será feito durante essa etapa? Então, são coletadas informações básicas para a posterior formulação do parecer ou do laudo técnico. Há necessidade de se ter os manuais de operação e manutenção, plantas, memoriais e tudo aquilo que for necessário para embasar a elaboração do laudo técnico. Durante essa etapa, há necessidade de se formular um questionário com várias perguntas para serem feitas às pessoas que usufruem dessa edificação com o intuito de obter informações acerca do problema encontrado. Quais perguntas devem ser realizadas? Quando a patologia foi vista pela primeira vez, já foi realizado algum tipo de intervenção, essa manifestação patológica ocorre somente em períodos chuvosos ou durante o ano todo. Durante o processo de execução da edificação, foram realizadas mudanças, o projeto ou a planta sofreu mudanças durante o processo executivo, pode ser que essas mudanças tenham levado ao surgimento de manifestações patológicas. Então, todas as perguntas que são pertinentes ao levantamento de informações devem constar nesse questionário. Ele é elaborado pelo próprio profissional que está realizando essa perícia. Na etapa de ensaios ou testes, verifica-se a possibilidade de realizá-los. Os testes eles podem ser realizados em loco ou em laboratórios específicos e podem ser destrutivos ou não. Para finalizar a etapa de levantamento de informações, é realizada pesquisa de forma bibliográfica, tecnológica ou científica para dar o embasamento necessário para o profissional conseguir elaborar o laudo técnico. Após finalizar o levantamento de subsídios, realiza-se a fase de diagnóstico, ou seja, são enviadas várias hipóteses acerca daquilo que foi coletado e define-se uma hipótese como a principal. A patologia é analisada e define-se essa patologia conforme as informações obtidas. Para finalizar o laudo técnico, há necessidade de se definir uma terapia ou tratamento mais adequado para a patologia. Nesta etapa, decide-se se há necessidade de se intervir ou não no problema, ou seja, se a terapia adotada ela irá provocar mais manifestações patológicas. Alternativas de intervenção pode ser que há mais de um método para realizar a intervenção desse problema e define-se a terapia a ser utilizada. Após a definição da terapia, são analisados 3 pontos críticos. O primeiro é o grau de incerteza sobre os efeitos. Esta patologia ela vai ser tratada com essa terapia e ela vai ser totalmente reparada ou de forma parcial. Relação do custo-benefício. O valor monetário que você tem para realizar esse tratamento, ele condiz com aquilo que você solicitou em projeto? Se não, você precisa ajustar os parâmetros até encontrar uma terapia que atenda ao valor monetário. E por fim, a disponibilidade da tecnologia para realizar a intervenção. Pode ser que a tecnologia que você buscou para realizar o tratamento dessa patologia
não esteja disponível neste local onde a patologia esteja instalada. Portanto, necessita-se alterar o método de tratamento dessa patologia. Após a execução de todas essas etapas, o laudo será desenvolvido, assinado por ambas as partes e acompanhado da anotação de responsabilidade técnica. Em relação à elaboração de laudos técnicos, era isso. Vejo vocês nas próximas aulas. Até lá!